familiar. Se encontra em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 13. Glória a Jesus. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Glória a Jesus. O tema de hoje, decisão familiar. 1 Samuel 3,13 diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Amém? Glórias a Deus. Mas vamos dar continuidade a essa pregação, falando sobre uma coisa que nós precisamos realmente saber. São os 4 pilares de uma família cristã. Quais são os 4 pilares de uma família cristã? Primeiro delas, o primeiro pilar é Jesus Cristo. Dentro de uma família, nós temos que ter Jesus Cristo. Glória a Jesus. Família cristã, não é? Não adianta ter um rótulo, um nome de ser um cristão, mas se você não tem Deus na tua vida, não tem Jesus na tua família, não é? Mas algumas vezes as pessoas podem perguntar: mas pastor, como assim? Eu sou cristão. Amém. Amém. Mas será que você realmente, você tem Deus na tua vida, tem Deus no meio da tua família, irmão? Você já fez essa pergunta? Como é que está a tua família? Como é que você se porta dentro da tua casa? Será que você ora? Será que você lê a palavra de Deus? Será que você tem um tempo para Deus dentro da tua casa? Se Jesus está dentro da tua casa, você tem tempo para Deus? Porque muitas vezes as pessoas chegam em casa, parece que esquecem de Deus. Ali vira uma família normal, mas sem ter a presença de Deus, sem sentir a presença de Deus. Então o que nós devemos fazer, irmão, como cristão que nós somos, nós temos que realmente ter Deus no nosso meio, ter Jesus Cristo no meio da nossa família. Este é o primeiro princípio dos 4 pilares de uma família cristã. É você ter Jesus Cristo. Amém? Então nós temos Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Não é? Outro pilar é o respeito. Dentro de casa, dentro de uma família, nós estamos aqui englobando todas as famílias, mas eu quero falar sobre uma família cristã, porque nós estamos numa igreja evangélica, nós queremos falar de uma família cristã. Dentro de uma família cristã, nós temos que ter respeito. É o segundo pilar de uma família que se diz cristã, não é? Tem que haver respeito. De que maneira? Respeito dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, da mãe para o marido, do marido, enfim, tem que haver um respeito dentro de casa. Senão vira uma bagunça, senão vira alguma coisa assim desajustada, não é? Existem muitas famílias que não se respeitam. Aí você vê realmente brigas, discussões, confusões dentro de casa, um querendo falar, o outro querendo falar mais do que o outro, e vira realmente alguma coisa, não é? Difícil. E nós, cristãos que temos Deus na vida, que nós aprendemos a palavra de Deus, nós vemos na igreja, nós lemos a palavra de Deus, nós lemos alguma coisa a respeito, nós temos que guardar isso no nosso coração. Que uma família, dentro da tua casa, na família, tem que ter um respeito.
Um respeito mútuo de todos, um respeitando o outro. Para que se possa ter uma família ajustada, irmãos. Porque senão, de repente, você não consegue ter uma família. Porque sem o respeito um do outro, como que você vai ter uma família? Um não respeita o outro, ninguém se respeita, não é? Então, temos que ter um respeito. Dentro da casa, o pai, ele é o sacerdote da família, não é? Só que ele não pode se pôr como sacerdote e ser aquele sacerdote duro que só ele, não. Não. Uma família, como eu disse, todos têm que se respeitar. O pai do sacerdote traz o provento para casa, cuida da família, tudo. Mas ele também tem que saber ouvir. Ele tem que respeitar os filhos, a esposa, ele tem que respeitar sua família. Não pode somente o pai dizer, eu sou um sacerdote, eu faço, eu mando dentro de casa, eu tenho que... Não, irmãos. Nós estamos dentro de uma igreja aprendendo a palavra de Deus. O sacerdote da igreja deve cuidar da sua família. Deve orar pela sua família. Deve zelar pela sua família. Deve amar a sua família. Mas não somente ele ser o durão, ele faz, ele não. Tem que haver um respeito mútuo. Todos nós. Não é? Então, o pai, como sacerdote, ele deve sim prover, trazer o provento para sua casa, deve ter realmente um respeito também pela sua família. O terceiro item de 4 pilares é a fidelidade. Não é? Fidelidade. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas pastor, fidelidade, sim. Algumas vezes você já... tantas vezes que já ouviu falar em fidelidade. O que é uma fidelidade? Fidelidade é que ser fiel a Deus é tratar com honra, com amor os seus familiares, mesmo que muitos deles não estejam preparados para entender seu jeito de agir. Então, irmãos, fidelidade é ser fiel a Deus. Não é? Você tem que ser fiel a Deus dentro da tua casa. Ter uma fidelidade junto com sua família, ser fiel à sua família. Você esposa, você marido, ser fiel à sua família. Aquele projeto que você tem na sua família, aquele projeto que você tem em seu pensamento para a sua família, ser fiel realmente àquilo que você quer. Você tem que ser fiel aos teus propósitos. Estando com Jesus, você tem que ter realmente firmeza naquilo que você quer. O que você quer para a tua família? Você tem que ser fiel àquilo. Você tem que seguir este caminho, esse pensamento. Você tem que seguir realmente esse propósito. Ser fiel àquilo que você quer. Porque o pai, a mãe, quando ele começa realmente uma criação de uma família, você tem que ser uma direção somente. Para que a tua família, os teus filhos possam olhar o pai e a mãe como um exemplo para eles seguirem. Quando eles crescerem, quando eles tiverem as suas famílias também, eles olhar para trás e falar, meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso, minha mãe fazia isso, meu pai fazia isso, para eles ter realmente como exemplo nós. Então nós temos que ter realmente tudo isso em mente, que nós temos que ter realmente uma fidelidade em tudo aquilo que nós fazemos. Glória a Deus, É? Jesus. Então, irmãos, o quarto pilar de uma família cristã é o amor. O amor. Tem que existir o amor dentro de casa. Tem que existir o amor dentro de uma família. Não é? Você tem que amar o teu filho. Você tem que amar a tua filha, a tua esposa. Aí nós perguntamos, irmãos, quanto tempo que você não abraça o teu filho? Quanto tempo que você não abraça a tua filha? Quanto tempo que você não abraça o teu esposo, a
esposa, não abraça o teu esposo, o marido. Irmãos, tem que haver algo diferente dentro da tua família. E esse algo diferente é o amor. Se dentro de uma família não existir o amor, tem algo errado. Não é? Porque o nosso Deus, o meu Deus e o teu também, é um Deus de amor. É um Deus de amor. Que Ele nos ama, mesmo com tantos erros, com tantas coisas erradas que nós fazemos, Ele nos ama. Nós temos que passar este amor para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos entes ali dentro de casa. Então, os 4 pilares de uma família cristã são: primeiro, Jesus Cristo, Jesus em nossa vida; segundo, respeito; terceiro, fidelidade; e o quarto, o amor. Então, esses 4 pilares, né, nós temos que realmente levar ele para ser realmente tudo isso dentro da nossa casa. Bom, vamos falar sobre também o mundo de hoje, irmãos. O mundo de hoje, para se criar uma família, não está fácil. Por que não está fácil? Porque o mundo digital de hoje é impressionante a velocidade com que andam as coisas. E os pais têm que saber acompanhar esta velocidade digital de hoje. Porque as crianças, elas estão acompanhando. E os pais, como é que estão? Não pode ficar para trás, irmãos. Senão as crianças vão falar assim: meu pai é atrasado. Meu pai e minha mãe não sabem nada. E eu pergunto alguma coisa para eles, não. Irmãos, é uma época difícil de criar filhos hoje, vamos dizer assim. Porque hoje, uma criança de 7, 8 anos, ela pega um iPhone e ela sabe o que faz. Ela vê as coisas tão rapidamente, que ela começa a entender as coisas tão rapidamente. E os pais precisam também estar atento para esta velocidade, para você, mais tarde ou ali na hora, você poder saber quando o teu filho ou a filha pergunta alguma coisa, você tem que saber responder. Não é? Então nós temos que estar preparados para isso, para este mundo de hoje. Senão nós vamos ficar com uma situação difícil dentro de casa. Teus filhos começam a perguntar alguma coisa, você fica meio que hesitante em responder as coisas. Por quê? Porque a velocidade de hoje de informações é uma coisa impressionante, irmãos. Não é? E as crianças, elas estão sabendo acompanhar a velocidade. E vocês? E o pai? E a mãe? Não é? Eu tenho um neto de 7 anos e uma netinha de 4 anos. Eu fico abismado com as coisas que acontecem, com que eles estão sabendo já. Estão perguntando coisas que a gente fica até meio assim, 7 e 4 anos, irmãos. Não é? E quando eles estiverem com 10, 15 anos, como que vai ser? Então nós temos que realmente acompanhar ou tentar acompanhar essa velocidade também da educação da nossa família, para nós não termos surpresas mais tarde, não é? Porque senão chega um tempo em que eles nem vão perguntar mais para nós as coisas, porque eles vão pensar: meu pai não sabe, minha mãe também não. Então, irmãos, nós temos que nos preparar para o dia de hoje, para a velocidade das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Então você tem que olhar para a tua família e tomar cuidado realmente com as coisas que estão acontecendo, porque com as velocidades que está acontecendo, você tem que tentar acompanhar, porque os teus filhos estão acompanhando. E você? E você, mãe? E você, pai? Não é?
Então nós temos que tomar cuidado com os dias de hoje, com a rapidez das informações. Questionamentos. É isso que nós acabamos de dizer. As crianças vão começar a se perguntar as coisas. Não é? Dentro de casa, dentro da tua família, dentro da nossa casa. E aí você vai saber responder? Hoje é um culto de família. Nós temos que estar atento para essas coisas. Não é? Eles vão querer saber das coisas bíblicas, das coisas da Bíblia Sagrada. Você tem que estar realmente atento para as perguntas que eles vão fazer. Não é? Graças a Deus. Olha só as coisas que acontecem no dia de hoje, irmãos. A velocidade de informações passa de uma maneira que a coisa de ontem já é ultrapassada, já não serve mais. O dia de hoje tem que ser hoje. Então é rápido, corre de uma maneira, uma velocidade de luz as coisas. Só que a Bíblia Sagrada, ela não muda. A palavra de Deus, ela nunca vai mudar. A palavra de Deus, ela vai continuar sendo como ela é hoje, ontem, hoje, vai ser eternamente. Aleluia, Jesus. Então nós temos que estar afiados realmente na palavra de Deus. A velocidade das informações corre, tudo passa rapidamente. O dia de ontem, as informações de ontem já não servem mais, já ultrapassou, as notícias de ontem já era e tantas coisas, mas a palavra de Deus, ela continua imutável, ela será sempre a mesma. Glória a Deus, é verdade. Então nós temos que ter esta noção, temos que ter conhecimento da palavra de Deus, para nós aconselharmos, nós ensinarmos o caminho dos nossos filhos. Não importa a velocidade do mundo, não. A velocidade do mundo vai continuar e vai continuar mais e mais rápido ainda, não é? Algumas vezes você vai pensar, eu não vou nem conseguir, não é? O meu pensamento não vai conseguir alcançar essas velocidades, mas a palavra de Deus, ela é imutável. O que está escrito aqui, ela não vai mudar. O que está escrito aqui, nada é ultrapassado, nada é fiel e verdadeiro. Amém? O nosso Deus, irmãos, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Dentro de casa, você tem que pensar que você tem um Deus que te conhece. Você tem que pensar que o nosso Deus, Ele está ali junto com você. Você tem que pensar que o nosso Deus, Ele sabe do teu passado, do teu presente e do teu futuro. Não é? Coisa que absolutamente nada e ninguém neste mundo vai saber do teu futuro. O que passou, passou. As pessoas podem até conhecer o que passou de você, mas o teu futuro vai saber? Não, somente Deus. E você, irmãos, tem que saber que você tem um Deus na tua vida. Glória a Jesus. Que conhece Fiel, meu Deus. Aleluia. o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Nós honramos o teu nome, Não é? Jesus. E dentro da família, ali dentro da família, você tem que ter esse Deus na tua vida para te ajudar. Você tem que ter esse Deus na tua vida para te aconselhar. Você tem que ter esse Deus no meio da tua casa, do teu lar, da tua família, para dizer, olha, isso não está certo, não faça isso. Como que você vai saber disso? Orando, pedindo a Deus. Não é? Dentro da tua casa, dentro da tua família, você precisa estar realmente consciente que Deus está na tua família, no meio da tua família. Muitas vezes você passa por problemas tão difíceis dentro da tua casa, que você imagina que não tem Deus. Você imagina que Deus não está aí. Você imagina que Deus parece que não está escutando, não está ouvindo. Não. Deus sempre vai estar no meio da tua casa. E esse nosso Deus, Ele sempre vai ser o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente. Não é? Então, dentro da nossa casa,
por mais que esteja a situação de qualquer maneira que estiver, lembre-se que você tem um Deus dentro da tua casa, que Ele é onisciente, onipresente e onipotente, dentro da tua casa. Amém? Os valores de uma família. Nós estamos falando de família, né, irmãos? Então, quero que os irmãos ouçam bem as palavras que Deus me deu hoje, para nós falarmos um pouco de família, né, para nós termos consciência realmente do que é uma família, qual a consistência, qual o núcleo, qual o pilar de uma família, os valores de uma família. Quais são os valores de uma família, irmãos? Nós temos aqui os valores de uma família, que são alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e autocontrole. Esses são os valores de uma família, que nós temos que ter isso no meio, não é? Alegria, paz. Dentro de uma casa, tem que ter alegria, irmãos, no meio da família. Não pode ser aquela família de estranhos, não é? Porque muitas vezes você conhece família que parecem mais estranhos do que uma família normal. Não se fala, não se vê, não se comunica, nada, não é? Então, nós temos, família cristã, nós temos que ter alegria, paz, paciência. Nós temos que ter paciência. Os pais, principalmente, têm que ter muita paciência, não é? Muitas vezes nós estamos num dia atarefado, cansado, esgotado, mas nós temos que ter paciência, principalmente com nossa família. Em todas as coisas que acontecerem, não é? Você tem que ter paciência com tua esposa, com teus filhos, com tua filha. Tem que ter aquela paciência de um pai e de uma mãe, para que a tua família possa realmente ser relevado como uma família. Amabilidade, bondade, mansidão e autocontrole, não é? A amabilidade, você tem que ter o amor, a bondade, você tem que sempre, quando você se acha realmente um pai normal, você tem que ouvir do teu filho, da tua filha, uma palavra como esta: eu quero, quando eu crescer, ser igual ao meu pai. Eu quero, quando eu crescer, ser igual à minha mãe, não é? Uma menina vai dizer isso por quê? Porque ela encontra na mãe uma amabilidade, uma bondade tão grandiosa de espírito, não é? Que futuramente ela vai querer repassar isso para a família dela. Então isso aqui é os valores de uma família, que nós precisamos ter: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e autocontrole. A mansidão e autocontrole é essencial dentro da tua família. Você que está criando uma família, que tem crianças, que tem pessoas já, não é? Crescendo já e se autodeterminando, não é? As pessoas, quando começam a crescer, elas acham que já são autossuficientes, irmãos, não é? Já são, não precisa mais dos pais, não precisa do conselho da mãe, não precisa absolutamente nada. Mas aí, você tem que ter o autocontrole de chegar e falar com as crianças que você é o pai, que você é a mãe. Você precisa ter o controle da tua família nas mãos, porque de repente o pai e a mãe perdem o controle da família. Algumas vezes você pensa: meu Deus, será que tem pai, será que tem mãe dentro dessa casa? Porque essa casa vira uma coisa tão estranha dentro de casa, ninguém respeita mais ninguém, não tem controle de nada, não tem respeito de nada, não é?
E aonde é que está o autocontrole? A outra coisa que eu gostaria de falar é sobre núcleo familiar. Núcleo familiar, o amor transparente. Amor transparente. O amor dentro de uma família tem que ter uma transparência de um amor verdadeiro, irmãos. Não pode ser aquele amor fingido, não pode ser aquele amor que dá uma aparência de ser uma família normal, uma família que tem um amor verdadeiro, de repente não é. Então tem que ter realmente uma aparência, um amor transparente de um amor verdadeiro, não é? Então nós temos que ter realmente no núcleo familiar um amor transparente. E no núcleo familiar também nós temos que ter tempo para a família. Tem muitas vezes que nós vemos casos de que o pai e a mãe não têm tempo para a família. Não tem tempo. Chega em casa cansado, toma um banho, descansa, vai deitar e esquece de falar com tua família. Esquece de conversar com teus filhos. Esquece de orar, esquece de dar conselhos, esquece de conversar. Então, o pai e a mãe tem que dar um tempo para a tua família, que é precioso, irmãos. Muitas vezes as pessoas acham que não, os filhos se viram, os filhos já estão crescidos, se viram. Não é assim. Se nós somos cristãos, nós temos que realmente ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos que dar um tempo para a nossa família. Tempo para quê? Para conversar, para orar, para falar de Deus, para ler a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Isso, o pai e a mãe têm que ter esse tempo. Senão vocês vão perder o controle da tua família. As crianças vão falar, cadê o pai, cadê a mãe? Nunca vê o pai nem a mãe, não é? Então vocês têm que ter um tempo para a família. E sempre ter Jesus Cristo como centro da família. Sempre, toda a vida, vocês dentro de casa, o centro tem que ser Jesus Cristo. Jesus o centro da família, Jesus o centro da casa, Jesus tem que ser o centro de um núcleo familiar. Amém? E nas decisões familiares, que é o tema de hoje, decisão familiar, tudo tem seu tempo certo. Uma decisão, por mais difícil que seja, tem que ser no tempo certo, irmãos. Não é? Você vai tomar uma decisão de falar com teu filho ou com tua filha, mas não pode ser de qualquer maneira, em qualquer tempo. Tem que ter um tempo certo. Senão eles não vão te ouvir, ou algumas vezes vão ficar até bravos com o pai e com a mãe. Então nós temos que ter noção de que as nossas decisões têm que ser tomadas sempre no tempo certo. É como o Eclesiastes diz, não é? Tudo tem seu tempo determinado para acontecer. Até as tuas decisões, até as minhas decisões, todas as decisões. Temos que ter essa decisão num tempo certo. E as decisões, elas sempre têm que partir do pai e da mãe, não é? Nunca do filho ou a filha tomar decisões a respeito da família sem antes passar pelo pai e pela mãe, porque aí fica do contrário as coisas, não é? Você é o sacerdote, a mãe é a rainha do lar. Então, primeira coisa nas decisões, nós temos que dar
o pai e a mãe como o primeiro para falar, para tomar as decisões. E as decisões têm que partir dos pais mesmo, não é? Para que os filhos possam entender o que é que os pais querem para a sua vida. Porque o pai e a mãe sempre vai aconselhar as coisas boas. Sempre vai querer o melhor para o teu filho e para a tua filha, é claro, não é? Então as decisões têm que partir do pai e da mãe para que futuramente eles possam lembrar do que o pai e a mãe disse para ajudar eles. Então nessas decisões, irmãos, vocês têm que tomar muito cuidado para vocês não criar desconhecidos dentro da tua casa, não é? Porque muitas vezes, irmãos, se vocês tomam decisões precipitadas, decisões sem orar, sem pedir a direção de Deus, naquela hora do esquentamento, naquela hora do fervor das coisas, e de repente você toma uma decisão errada, aí fica difícil de você consertar, mesmo para os teus filhos. Depois, para você consertar, é difícil você consertar uma decisão errada, porque aí os próprios filhos depois não vão aceitar mais as tuas decisões, mesmo que você fale as coisas certas, não é? Então você tem que tomar uma decisão própria, uma decisão daquela, para você não criar filhos ou criar desconhecido dentro da sua própria casa. Porque muitas vezes quando você toma decisões difíceis ou erradas, teus filhos não vão mais pedir opiniões nem para o pai nem para a mãe. E aí? Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque a família ela é uma instituição divina dada por Deus para mim e para você, não é? A família começou lá do Jardim do Éden para realmente procriar, criar e multiplicar. E nós estamos aqui vivendo um mundo, como eu disse, numa velocidade surpreendente, e nós temos que tentar acompanhar este mundo nessa velocidade. Acompanhar exatamente como a palavra de Deus nos diz, não é? Acompanhar, lendo a palavra de Deus, ensinar os mandamentos da lei de Deus para os nossos filhos, para que eles possam entender este mundo também. Porque nós tentamos entender, mas eles também precisam entender. Só que veja bem, irmãos, muitas vezes você precisa tomar decisões e você deixa de dar essas decisões, deixa de tomar decisões e depois é tarde demais. Acontecem coisas realmente desagradáveis dentro da tua casa. Por quê? Porque você deixou passar, porque você abriu brecha, porque você não fez aquilo que deveria fazer na hora certa. É como eu disse, tudo tem uma hora certa para fazer, mas na hora você tem que fazer. Então, como nós lemos aqui em 1 Samuel 13, não é? O que aconteceu nesse versículo, nesse contexto ali desse versículo, irmãos? Nesse contexto geral, nós vemos aqui que ele era um sumo sacerdote. E tinha dois filhos, Ófni e Finéias, que eram sacerdotes do templo. E eles precisavam cuidar do templo, eles eram cuidadores do templo, acender incenso, perfumes, enfim, cuidar ali das coisas de dentro, deixar realmente agradável perante ao Senhor. Tudo exatamente como o Senhor queria que eles fizessem. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vimos ali que Ófni e Finéias começou a desvirtuar os mandamentos da lei de Deus. Começou a ter coisas ali dentro estranhos, fogos estranhos, mulheres que vinham, faziam as coisas, enfim. E as pessoas começaram a falar para ele, então, que estavam acontecendo coisas estranhas dentro do templo. E ele tinha que tomar decisão, e ele não tomou. Deveria tomar a decisão, mas não tomou. Então o que aconteceu, irmãos? Deus cobrou de uma maneira
terrível. Deus cobrou de uma maneira rigorosa, forte, não é? Ele simplesmente limpou o templo. Ele eliminou Ófni e Finéias numa luta contra os filisteus. Por quê? Porque ele era para falar: não faça isso dentro do templo. Vocês são sacerdotes. Vocês não podem fazer isso no templo de Deus. Mas ele não fez nada, não falou nada. E o que aconteceu? Deus cobrou. Então, dentro da nossa casa é a mesma coisa. A mesma coisa. Se acontece alguma coisa errada, você vê que está acontecendo alguma coisa errada dentro da tua casa, e você não fala na hora que precisa falar, Deus vai cobrar. Aí depois é difícil de se arrepender, né, irmãos? Porque você deixou passar. A decisão que você deveria tomar, você deixou passar. Como deixou passar? Não fez nada. Não falou nada, não tomou nenhuma atitude dentro da tua família, dentro da tua casa, vendo as coisas erradas acontecerem dentro da tua casa e você não fala nada, como se não tivesse acontecendo nada. Vai precisar alguém de fora dizer: olha, está acontecendo alguma coisa dentro da tua casa, olha, teu filho está fazendo isso, olha, tua filha está fazendo isso, e mesmo assim você não faz nada. Tome uma decisão. A palavra de Deus aqui, ela é verdadeira, não é? Ela é pura, ela é sincera. Tome uma decisão, por mais difícil que seja, por mais difícil que você tenha que tomar essa decisão, mas você tem que tomar a decisão na hora certa. Não deixe passar, porque se passar depois, vai ser muito difícil você consertar o erro, não é? Porque Deus quer que as coisas sejam feitas de maneira assim, como Deus quer mesmo, não é? De maneira limpa, pura, para que não tenha absolutamente nenhum descumprimento. Outra coisa é a falta do temor de Deus. Dentro da casa de Deus, dentro de uma família cristã, quando não se tem o temor de Deus dentro de uma família cristã, esta família começa realmente a virar uma família normal, uma família com uma criação como se fosse uma família do mundo. Entra todas as coisas dentro de casa e não se tem uma diferença, não é? Então nós temos que tomar também esse tipo de cuidado. Dentro de casa, nós temos que ter o temor de Deus. Não, Deus não se agrada com isso. Eu não posso fazer isso, eu não posso aceitar isso, não é? O meu ensinamento que eu tenho comigo é para não fazer isso, e nem isso, porque senão, não é? Não vai agradar a Deus. Eu não posso e não vou fazer isso. Tem que haver esse entendimento, esse temor de Deus dentro de casa. Tem que haver esse temor de Deus nos pais, dentro da tua casa, dentro da tua família, para que a tua família possa ser aquilo que nós vimos aqui: ter paz, ter alegria, ter comunhão, ter alguma coisa grandiosa dentro da tua casa, e você se sentir que a tua família é uma família de Deus. Então precisa realmente ter temor de Deus dentro da tua casa, principalmente você que conhece a palavra de Deus, principalmente você que é um crente na palavra de Deus. Então tem que ter realmente o temor de Deus. E aqui, como nós dissemos aqui, se não acontecer uma decisão imediata para as coisas erradas, o castigo de Deus vem. Não é? Aí podem até dizer: pastor, mas aí está pesado demais, não é? Olha, irmãos, a palavra de Deus, ela não pode mudar. Se está escrito aqui que vem o castigo de Deus, é porque vem.
Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós fazemos e cuidamos. A nossa família é uma instituição divina feita por Deus para nós cuidar. A nossa família é dada por Deus para nós. E nós temos essa responsabilidade de cuidar da nossa família dentro da palavra de Deus. Nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus para nós termos uma família e cuidarmos de uma família dentro de uma família cristã. Para nós não termos, depois de passar por esses castigos que Deus dá, e algumas vezes forte, algumas vezes difícil, não é? Porque aqui, quando nós vimos aqui 1 Samuel 3,13, não é? Ofne e Finéias foi morto pelos filisteus, não é? Por quê? Porque eles fizeram coisas estranhas dentro do templo de Deus, e ele não fez nada, absolutamente nada. E o povo dizendo: olha, está acontecendo coisa na tua casa, olha, está acontecendo coisa ali com teus filhos, olha, e nada foi feito. Só que depois Deus cobrou. Então nós devemos tomar muito cuidado com a nossa família também, para que nós não temos que ocorrer esse tipo de coisa com a gente, ter um castigo, depois vai falar: ah, meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Ah, por que está acontecendo isso com a nossa família? De repente você vai ver que a palavra de Deus, ela disse para você: tome a decisão na hora certa. Mas uma decisão de falar, uma decisão de expor as coisas erradas, não é? E algumas vezes também, quando você vai falar de coisa certa, você tem que expor as coisas para ter realmente noção do que está fazendo a coisa certa. Mas também das coisas erradas. Você tem que expor a situação para a tua família, para você não ter decepções mais tarde. E dizer assim: ah, mas eu sou cristão, meu Deus, por que está acontecendo isso na minha casa? Meu Deus, por que está acontecendo isso na minha família? Eu não mereço isso, meu Deus. Aí você vai olhar, por que está acontecendo? E você vê as coisas que a palavra de Deus nos diz, não é? Tome uma decisão. Tome uma decisão na tua casa, na tua família, para que as coisas possam correr de maneira normal, para que você possa ter uma família normal, para que você possa gozar a vida desta vida que nós temos conturbada, mas nós termos uma família normal, alegre, de paz, de união, de comunhão, onde nós realmente dentro da nossa casa possamos sentir um pedaço do céu dentro da nossa casa, não é? Então, para tudo isso, nós temos que lembrar da palavra de Deus. Para tudo isso, nós temos que realmente tomar decisões que nós precisamos tomar. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre decisões, em Josué 24:15. Josué 24:15. Diz o seguinte a palavra de Deus em Josué 24:15. Josué 24:15 diz o seguinte a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa decisão de Josué. Aí nós olhamos para esse texto, não é? De Josué 24:15, quando ele diz: vocês querem servir aos deuses dos amorreus? Vocês já ouviram falar dos deuses amorreus? Vou dizer aqui algum deles, né?
deuses dos amorreus. Marduk é um deles. Deus principal dos amorreus, associado à natureza e ao gado. Dagan é outro deus. Deus da agricultura e dos grãos, muito venerado na Síria. Baal, deus cananita, também era um deus dos amorreus. Ishatar, deusa do amor, da guerra e da fertilidade. Veja quantos deuses eles tinham ali, e quantos deuses estavam sendo venerados e adorados pelo povo de Deus, pelo povo judeu que estava acompanhando a Josué. Só que ele disse, né? Ele disse ali: se vos parece mal aos vossos deuses servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Tome uma decisão. Você está numa igreja, você está realmente numa igreja para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. Você tem que acolher isso como um alimento principal para você. Para quem que você vai servir hoje? Para os deuses que já morreu ou o nosso Deus? Para o Deus do mundo ou para o Deus nosso Senhor Jesus Cristo? Qual o Deus que você quer? Não é? Você tem que decidir. Você pode decidir, não é? Então Josué fez a escolha. Josué decidiu para sua casa, sua família, que ele iria servir ao Senhor. Então nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós estamos numa igreja, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, nós também temos que dizer: nós vamos servir ao Senhor, somente ao Senhor. E para tudo isso, irmãos, nós temos que ver realmente o que passou aqui, o que nós falamos aqui hoje, não é? De tudo isso, você tem que tomar decisões, você tem que ser realmente um homem de Deus, você tem que ser uma mulher de Deus, você tem que ter uma família, você tem que, Jesus Cristo tem que ser o centro da sua família, Jesus Cristo tem que ser a sua casa, no meio da tua casa, Jesus Cristo tem que te proteger ali, e você tem que decidir por Jesus Cristo. Qual Deus você quer servir? Você quer continuar no mundo? Você quer continuar servindo a esses deuses do mundo que oferecem tantas coisas, mas não fazem nada? Ou você quer servir a Jesus Cristo, que nos leva à salvação eterna para todos nós? Não é? Tome uma decisão. Você tem realmente no coração, você tem na mente o poder da decisão nas tuas mãos. E Deus está dizendo agora, não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Todos nós devemos colocar nos nossos corações e dizer isso também. Nós vamos servir somente ao Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. É o que Josué disse, não é? Ele falou: olha, Deus dos amorreus, vocês que sabem, vocês podem, né? Quiserem ficar com os deuses dos amorreus, vocês podem ficar. Mas eu e a minha casa, não. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que essa palavra possa realmente entrar no coração de cada um dos irmãos. Os irmãos que estão na igreja, os irmãos que vão, não é, ver pela internet mais tarde. Que sirva realmente para que essa palavra de Deus realmente entre verdadeiramente dentro do teu coração. Que o nosso desejo é que a família de vocês, todos vocês que estão aqui, vão ver pela internet, possa ser uma família de Deus. Uma família que tenha paz, que tenha alegria, que tenha comunhão. Não é? Nós queremos o bem de toda a família. Nós queremos que Deus realmente proteja
e abençoe cada uma família em nome de Jesus. Para isso, é como nós dissemos aqui, não é? Que o tema da pregação é decisão familiar. A decisão é você que toma, não é? Então nós falamos aqui da palavra de Deus, nós relatamos o que Deus tem para você, nós relatamos aqui qual é o objetivo realmente de Deus na tua vida, na tua família. Você vai tomar a decisão e você vai saber o resultado. Amém? Amém.